Você ainda não fez a entrega do seu dízimo, eu vi alguns irmãos entregando, mas se você não fez, esse é o momento. Nós já vamos orar também por vocês. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por esse momento, Deus, de louvor, de adoração. Cremos que o nome do Senhor foi louvado, foi glorificado. Cremos que nesta noite milagres aconteceram neste lugar, porque a presença do Senhor está aqui. O Senhor é o Deus, Pai, que cura as nossas enfermidades, é o Deus que trabalha nos nossos corações, e em meio ao louvor e adoração, a presença do Senhor se torna, Pai, mais forte, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, e cremos, Pai, que em meio aos louvores o Senhor opera com poder também na vida do Teu povo, e vidas foram tocadas, vidas foram alcançadas nesta noite pela unção e o poder e a graça do Teu Espírito. Nós oramos também por esses irmãos que nesta noite contribuíram, trouxeram as suas ofertas, os seus dízimos, as suas primícias. Deus, estende a Tua mão de poder sobre essas famílias, sobre essas casas. Nós cremos, Pai, que as promessas da Tua palavra, Pai, se reverterão em favor dos Teus filhos e das Tuas filhas, porque é assim que o Senhor cumpre a Sua palavra, Pai. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Sempre no finalzinho do louvor aparece a mensagem do culto infantil. Então as crianças, né, vão para o culto infantil nesse momento, até para elas terem um culto mais apropriado para elas. E nós estamos aqui, não é no culto maior, o culto é o mesmo, né? Só que aqui é um culto direcionado para os adultos. Então, você vai abrir a sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 32. Nós iremos ler apenas um versículo nesta noite. João capítulo 12, versículo 32. E é um texto também bem conhecido. Eu creio que você já ouviu alguma mensagem nesse texto. Eu estou voltando a alguns anos lá atrás, quando eu pregava principalmente com textos mais conhecidos, e parei algum tempo, fiz algumas exposições de alguns livros da Bíblia, como o caso de Obadias e outros, mas Deus tem direcionado nesse presente tempo para que a gente fale uma mensagem mais direta ao povo, e esse é um texto impressionante, vocês vão ver, João 12, 32. Diz assim o texto da palavra de Deus: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se eu fosse dar um título à mensagem de hoje, eu daria o seguinte título: o poder atrativo da cruz de Cristo. Irmãos, para os filhos de Deus, a morte de Cristo no Calvário é o centro impulsionador da fé cristã. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz sequer haveria igreja. Se não houvesse a cruz, você não estaria sentado neste banco. Na cruz do Calvário, o mundo foi julgado e a questão do pecado foi totalmente resolvida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que se Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo está afirmando lá na sua carta aos Coríntios que a morte de Cristo foi em razão dos nossos pecados e para tratar com os nossos pecados. Também na cruz, Satanás e seus demônios foram derrotados e perderam seu poder de ação contra os escolhidos de Deus. Colossenses 2,15, um texto também muito conhecido, fala que Deus fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz também se manifestou o poder de Deus para atrair pessoas de todas as línguas e nações para a salvação. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, tem um texto interessante que fala assim: diante de mim estava uma grande multidão, é uma visão que João teve, que ninguém podia contar, de
todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Apocalipse 7, versículo 9. Ou seja, há um poder de atração na cruz, porque muitos paradigmas humanos foram quebrados ali na cruz. E há esse poder de atração. Assim como um ímã atrai os metais através de uma força magnética, há também uma força atrativa na cruz que traz os homens, que traz os indivíduos para Cristo. O contexto desta parte que lemos nos mostra Jesus anunciando a sua morte num momento crucial. Ele entrou em Jerusalém de maneira triunfal e até mesmo alguns gregos foram procurá-lo. A gente, ali no Evangelho de João mesmo, no capítulo 12, versículos 20 a 22, fala o seguinte: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e os dois o disseram a Jesus. Este fato aqui é importante pelo seguinte, porque era um momento chegado, tão esperado. No versículo 23 diz: chegou a hora do Filho ser glorificado, ou seja, o próprio Jesus dizendo: chegou a hora da minha cruz. E nós lembramos que em outras ocasiões, Jesus sempre falava: não é chegada a minha hora. Por várias vezes, durante os relatos dos evangelhos, Jesus repete essa frase: não é chegada a minha hora, ou ainda não é a hora, ainda não chegou o tempo. Mas agora havia chegado o tempo. E era chegado o momento em que Jesus seria levantado na cruz, com esse poder de atração que nós já falamos desde o início. E nós queremos ver nesta noite, ou desenvolver o assunto nesta noite, sobre 3 perguntas, ou tendo como base 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que significa o levantamento de Cristo na cruz? Versículo 32 diz: quando eu for levantado da terra, trarei a mim. E aí diz no versículo 33, ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. O que de fato Jesus quis dizer com essas palavras quando for levantado da terra? O próprio João então esclareceu, falando do tipo de morte que ele haveria de sofrer. E esse levantamento físico de Jesus na cruz envolvia o quê? Primeiro, envolvia a sua crucificação, ou seja, ele seria pregado num madeiro. Hoje a gente tem aí a forma de uma cruz, há até alguns questionamentos se teria sido de fato a forma de uma cruz ou um madeiro simplesmente de uma estaca única. Alguns teólogos até defendem essa ideia, mas nós, evangélicos mais tradicionais, cremos que esse madeiro seria mesmo de fato uma cruz, que era mais fácil de apoiar aquele que seria crucificado. Essa morte também envolvia ainda o seguinte, que a morte de Jesus não foi acidental. Ou seja, ele escolheu o momento e a hora para que esse método fosse aplicado. Ele não foi vítima das circunstâncias e nem vítima do acaso. Pelo contrário, estava sobre as mãos de Jesus o controle de toda a situação, para que as profecias se cumprissem. Então, era o momento, exatamente aquele momento. O levantamento também, aqui, ele é configurado como uma maldição. Quando a gente olha, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 a 23, aqui nós temos um significado tipológico da cruz, assim, um significado até mesmo bem profundo, onde o pendurado no madeiro era um maldito de Deus. E lá em Deuteronômio fala exatamente isso. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, for morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia,
Por isso que os condenados tinham as suas pernas quebradas para apressar a morte. Não aconteceu isso com Jesus, mas ele morreu rapidamente no mesmo dia. Porquanto, aí diz assim o texto, o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor Deus te dá em herança. Ou seja, havia também sobre a cruz essa questão da maldição, uma imprecação de maldição que vinha lá do Antigo Testamento, embora Jesus não devesse a pena de morte na cruz, por ele não ser um condenado legítimo, por acusações falsas, mas ao ser pendurado no madeiro, ele também foi considerado maldito, exatamente por causa desse tipo de morte. Mas algo aconteceu. Jesus, embora sendo considerado maldito pelo tipo de morte que padeceu, ele levou sobre a cruz a maldição que era nossa. Ele se tornou maldito para que eu não recebesse mais a pena da minha maldição. Gálatas fala exatamente assim, que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas, irmãos, a cruz, além de todo isso que eu expliquei até agora, ela foi um meio de exaltação e glorificação do Senhor. No versículo 23, João fala assim, chegou a hora, ou usando as palavras de Jesus, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, embora a cruz tivesse toda essa conotação, mas era o momento em que Jesus seria glorificado, e era o momento também em que, através da sua morte, Jesus iria liquidar todo o terror da morte. Jesus iria pôr fim à morte através da sua ressurreição, que aconteceu 3 dias depois da sua morte no madeiro. Então, esse é o significado da cruz. Mas há uma outra pergunta que nós queremos fazer aqui. Qual foi o resultado do levantamento de Jesus na cruz? Há uma expressão que diz assim, atraei todos a mim. Essa é a promessa mais gloriosa do texto. Mas o que isso significa? Primeiramente, aqui nós temos que pensar um pouquinho nessa palavra todos. Quando Jesus diz todos, ele não está ensinando o universalismo que hoje permeia nos arraiais evangélicos, que é aquela ideia de que todas as pessoas no mundo inteiro serão salvas automaticamente. Mas quando Jesus diz todos aqui, ele está dizendo todos aqueles que recebem o seu chamado, porque há pessoas que vão rejeitar o seu chamado, ou seja, a cruz aponta aqui para a universalidade da oferta da salvação, que não é para todos, mas para qualquer indivíduo que aceita o sacrifício de Jesus. Ou seja, a cruz quebra todas e quaisquer barreiras. Outro ponto, a salvação não é mais apenas para os judeus, porque até então os judeus eram a raça escolhida de Deus. Deus falava só com os judeus, tratava com os judeus, mas a partir de agora, todas as raças, todos os povos teriam acesso à salvação. E aqui é exemplificado por aqueles gentios que foram procurar Jesus através dos discípulos. Lembra no texto, no tópico anterior, que eu disse que alguns judeus foram procurar Jesus? Esses judeus agora tinham acesso, assim como esses gentios agora tinham acesso, assim como os judeus tinham acesso a Deus por todo o Antigo Testamento, e só eles eram o povo escolhido, só eles tinham uma aliança com Deus, mas a partir da cruz, essa aliança foi estendida também para os gentios, e gentios somos nós que estamos aqui em Viradouro hoje. Também a gente tem que pensar um pouquinho nesse significado de atrair. A palavra atrair, aqui no texto, ela vem de um termo grego, é o termo kelkou, que transmite a ideia de uma força poderosa, porém não coercitiva.
que significa isso? Atrai realmente aquele que deseja ser atraído. Ninguém vai ser atraído pela cruz como se não tivesse como escapar. Não. A cruz vai atrair aquelas pessoas que olharem para Jesus, aquelas pessoas que buscarem Jesus. Então, essa é a ideia. E é interessante, no capítulo 6 de João, versículo 44, que Jesus fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, aqui está o poder de atração, né? Ou seja, somos atraídos a Jesus através do Espírito Santo de Deus. Essa atração não é física, ela é espiritual. Ela opera no coração humano através da pregação do Evangelho. Ali em Romanos 10, 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo usa a mensagem da cruz para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é a tarefa do Espírito Santo, conforme o próprio Evangelho de João descreve no capítulo 16, no versículo 8. Ou seja, é um convite poderoso, mas que pode ser resistido, sim. E muitas pessoas resistem, embora há esse poder de atração. Quando olhamos para Jesus, somos atraídos, mas o homem pode recusar. Não é aquele poder coercitivo, como eu já falei, mas é um poder de atração apenas para aqueles que de fato têm desejo, que buscam e que querem a salvação de Deus. E mais uma pergunta, a terceira e última pergunta. Quais são os efeitos dessa atração da cruz? No versículo 31 diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O que tem a cruz que exerce tamanha atração? O versículo 31 nos dá a resposta. A cruz é o centro de maior confronto da história humana. Esse é o grande efeito da atração da cruz. Por alguns pontos. Primeiramente, a cruz julga o mundo. Versículo 31 fala o seguinte: agora é o juízo deste mundo. Ou seja, na cruz, o pecado do mundo foi julgado. Deus, em sua soberania, derramou sobre Jesus aquela ira que nós merecíamos. Isso é julgamento. Deus, em razão do pecado, a justiça de Deus precisava ser satisfeita. E o pecado só pode ser pago com a morte. E Jesus fez isso na cruz, por mim e por você. Ou seja, então, o mundo é julgado, o pecado do mundo é julgado na cruz. E essa justiça de Deus foi satisfeita completamente. E isso atrai o coração culpado que busca o perdão de Deus. Outro efeito. A cruz expulsa Satanás e o coloca no seu devido lugar. Devemos lembrar que Satanás, antes da cruz, ele tinha o domínio de todos os homens, do mundo todo. Ele tinha domínio sobre as pessoas. Esse domínio foi conquistado por ele quando o homem o perdeu lá no jardim do Éden. Mas na cruz, Satanás é colocado no seu devido lugar, ele perde toda a autoridade. Por isso que no versículo 31, Jesus fala: agora o príncipe deste mundo será julgado. Ou seja, na cruz, Jesus tirou todos os poderes das trevas. Satanás, que tinha esse poder da morte, foi derrotado. E nós já citamos parte desse texto, mas ali em Colossenses 2,15 fala: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. A cruz quebrou esse poder de Satanás sobre os homens. Agora os cativos podem ser atraídos, os cativos podem ser libertos, desde que esses cativos desejem a sua liberdade. Há pessoas que têm, vamos dizer, o poder nas mãos de se tornarem livres, mas não sabe o que fazer com a sua liberdade. Uma das coisas que aconteceu muito no Brasil, o Brasil tinha o regime de escravidão
no começo do Império, e isso perdurou por muitos anos, mas quando a princesa Isabel assinou a lei definitiva de libertação dos escravos, alguns escravos não sabiam o que fazer. Eles estavam com aquelas famílias há tantos anos. Ali eles comiam, dormiam, trabalhavam, e de repente são livres. Mas para onde que eu vou? Muitos deles preferiram ainda ficar ali como sendo escravos por causa do conforto, entre aspas, né, que eles tinham ali. Mas isso pode acontecer de forma simbólica também com os homens que estão escravizados por Satanás. Jesus oferece a libertação da escravidão, mas muitas pessoas, por causa do pecado, por causa do comodismo, por causa da vida que levam, preferem ainda ficar no regime de escravidão, quando pode ser livre, quando pode desfrutar de liberdade. A cruz quebrou esse poder. Ali em Tessalonicenses tem um texto interessante, fala assim: pois eles mesmo relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, aqui Paulo está dando um testemunho dos macedônios, falando a respeito desses irmãos aqui de Tessalônica, dizendo como eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos. Deixar os ídolos e se voltar para Deus significa deixar a escravidão, deixar o domínio do inimigo para servir ao Deus vivo. Essa é a ideia que nós temos nesse texto de Tessalonicenses. Outro efeito da cruz, está cortando muito aqui, viu, William? Outro efeito da cruz manifestou o amor de Deus. A cruz é atrativa porque vemos nela o amor de Deus sendo manifestado. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, voltando nesse texto, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, na cruz também, esse poder de atração da cruz, ela faz com que nós enxerguemos esse amor de Deus, esse amor manifesto de Deus. Ou seja, quando o pecador se aproxima de Deus ou do Criador do universo, ele percebe o grande amor que levou Cristo a morrer em seu lugar, e o seu coração é atraído de uma forma irresistível. Ali na primeira carta de João, diz assim: como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha o olhar de João aqui para o que Jesus fez. Olha o olhar de João aqui para esse amor de Deus que nos tirou das trevas, nos tirou da escravidão do pecado, em razão desse amor, e nos colocou numa posição de filhos, numa posição importante. E concluindo a nossa palavra dessa noite, a cruz de Cristo é o centro do universo. Eu pergunto, em que ponto estamos em relação a ela? Em que ponto você está em relação à cruz? Primeiramente, para a igreja. Eu tenho que sempre pensar na igreja. A cruz nos chama a viver uma vida de santidade, de gratidão e de testemunho. Nós precisamos responder a esse grande amor de Deus através de Jesus. Atraídos pela cruz, nós devemos nos tornar instrumentos para que outros também possam ser atraídos. Nossa vida deve ser um reflexo do amor do crucificado. Esse é o papel da igreja. Permita, irmão, como membro da igreja, pensando como igreja, que o significado da cruz venha guiá-lo em suas decisões. Trate a mensagem de Jesus como um convite para todas as pessoas, sem excluir ninguém. A igreja não pode ser exclusivista. A igreja, ela tem que ser inclusiva.
inclusive nesse sentido de receber as pessoas. Eu sempre falo que a igreja é como um hospital. Ela precisa receber todo mundo. Nem todo mundo tem uma vida perfeita na igreja. Muitas pessoas chegam à igreja com casamentos arrebentados, com a vida familiar arrebentada, a vida financeira estourada. Quantas pessoas chegam em frangalhos na igreja? A igreja precisa acolher, lidar com essa pessoa, lidar com aquele problema e tratar com aquele irmão para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver. Ele vem e vai direto para a UTI. Vamos pensar assim, como se fosse um hospital. Vai direto para a UTI. Depois um tratamento intensivo, ele sai da UTI e vem para semi-intensivo, né? Depois vem para o quarto. E depois sai do quarto. Isso é igreja. Quando ele saiu do quarto é porque ele já está completamente curado. Mas ainda inspira cuidados. Essa é a tarefa da igreja, ou seja, acolher. A igreja é inclusiva nesse sentido. A igreja não tem que escolher as pessoas, elas vêm do jeito que estão e a igreja precisa cuidar dessas pessoas ao ponto em que elas possam atingir a maturidade. E se você ainda não foi atraído pela cruz? Agora eu estou falando para aquelas pessoas, até pode ser que você já tenha até sido batizado numa igreja ou nessa igreja, mas não significou muita coisa para você, isso não mudou a sua vida. Isso não trouxe salvação. A voz de Jesus clama ainda hoje. No domingo passado, nós pregamos sobre o convite irresistível de Jesus. Quando Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, você que ainda não foi atraído pela cruz, esse é o convite. Jesus está no alto da cruz, chamando você, atraindo você através de um convite. E muitas vezes a vida que nós estamos levando depende de uma cura, e nós só seremos curados através desse convite de Jesus, ou não resistindo essa atração da cruz, não resistindo esse convite do Senhor. Eu digo algo, não resista à voz do Espírito Santo. É Ele que vai conduzir cada um de nós ao perdão, ao arrependimento. Eu quero terminar com um exemplo que tem estado aí na TV, da Igreja Universal. Vou até dar um nome, porque não tem problema, está claro que é da Igreja Universal. Não tem nenhuma crítica, mas apenas mostrando algo que está passando. Parece uma pessoa totalmente perdida, desiludida da vida, nas drogas, essa pessoa chorando, essa pessoa alquebrada, e de repente ele olha e vê uma luz. Aí aparece uma frase, olhe em direção à luz. Aí aparece o Templo de Salomão, numa frase, um lugar de luz. Parece bonito, só que isso é falso. A única luz é Jesus, não é Templo de Salomão. Então olhe para o Templo de Salomão, que é uma invenção moderna herética. O Templo de Salomão foi lá do Antigo Testamento, não existe Templo de Salomão hoje. Hoje tem a Igreja de Cristo. Olhe para Cristo, Ele é a verdadeira luz. E seja salvo, assim como os israelitas olharam para a serpente de bronze no deserto e foram curados. Eu termino com esse texto de João, que diz assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje pode ser o dia da tua salvação. Receba essa atração da cruz na sua vida. O pastor Luiz vai orar. Se você quer receber essa atração da cruz, quer receber esse convite de Jesus, durante a oração do pastor Luiz, você pode ficar de pé. Eu creio que essa é uma noite de salvação para você, em nome de Jesus. Amém.
A palavra de Deus disse: hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Você ouviu a mensagem. Permita que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus amado, honras e glória nós rendemos a Ti. Que bom, que alegria passar um tempo na Tua casa, louvando o Seu nome, ouvindo a Sua palavra, a exposição da Tua palavra com muita clareza, Deus. E nesta noite nós Te agradecemos de todo o nosso coração por tão grande salvação. O maior de todos os milagres é ter o nome escrito no livro da vida. Esse convite continua até hoje. Ó Deus, que nesta noite haja salvação, que nesta noite o Teu Espírito Santo esteja convencendo aqueles que têm dúvida, Deus. Deus esteja despertando. Ó Deus, nós queremos Te agradecer por ter nos alcançado, pago a nossa conta, pago a nossa dívida que era impagável, mas o Senhor Jesus, através da sua morte, pagou a nossa dívida. Oh, glória seja dada ao Senhor. Pai, que através desta bênção tão gloriosa, podemos viver uma vida santa, de obediência, de fé, gratidão, temor, ó Deus. E que nesta noite haja salvação nesta casa, para a glória do Senhor. A Tua palavra diz que quando um pecador se converte, alegria nos céus. Que aconteça isso para a Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós teremos a última música, a música de missões, é isso, né? Com o pessoal do louvor. Como nós estamos esse mês em campanha de missões, então a gente está aí com essa música, lembrando os irmãos de contribuição para missões, lembrando que nós precisamos orar pró-missões pelos missionários que estão espalhados, né, no mundo todo. Coloque-se de pé, igreja. Vamos louvar o Senhor com mais essa canção. As palmas. Nossa missão é levar o amor, a viva esperança capaz de mudar a morte em vida, um choro, alegria, até toda a terra alcançar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está, aleluia, o eterno Rei vem nos buscar, aleluia, a nossa esperança, o Filho em breve voltará.
alegria até toda a terra alcançar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está. Aleluia, o eterno Rei vem nos buscar. Aleluia, a nossa esperança, o Filho em breve voltará. Pra sempre, e sempre, pra sempre, Cristo vivo está. Pra sempre, e sempre, pra sempre, o Senhor reinará. Pra sempre, e sempre, pra sempre, vamos anunciar. Pra sempre, e sempre, pra sempre, até Ele voltar. Aleluia, Cristo venceu, vivo está. Aleluia, o eterno Rei vem nos buscar. Aleluia, a nossa esperança, o Filho em breve voltará. Vamos estender as mãos, nossa fé compartilha. Cristo é a resposta que o mundo aguarda, os filhos se manifestar. Glória a Deus. Vamos ter um momento de oração por missões. Feche os teus olhos. Querido Deus e amado Senhor, nós, como igreja do Senhor, neste momento, nos apresentamos diante de Ti para interceder por aqueles Teus filhos e filhas, Senhor, que um dia sentiram e ouviram o chamado em seus corações, que os chamou para a obra missionária, o ide por toda a terra para trazer salvação a vidas em todos os povos. Ó Pai, muitos deles passam por lutas e tribulações, por dificuldades financeiras, perseguições, perigos de morte, tantas outras coisas terríveis ao longo desta terra, deste mundo. Te pedimos, envia da tua unção sobre eles, envia os teus anjos ao seu redor, dando livramento de toda obra maligna, e prepare e abençoa, Deus Santo, todos os recursos necessários, financeiros, ó Pai amado, de todas as necessidades deles, eles possam ser supridas, e eles possam estar atuando segundo teu mandado e conquistando almas para o teu reino. Assim nós oramos, clamamos, ó Deus, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto